O trabalho da força elétrica, então, quando você realiza um trabalho, existe uma transferência de energia. Então, quando a força elétrica realiza trabalho, o trabalho da força elétrica é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Quando falamos em energia potencial, nós temos a energia potencial elástica, nós temos a energia potencial gravitacional e tem também a energia potencial elétrica. O que define uma energia potencial? O que define uma energia potencial é uma força conservativa. A força conservativa é quando você tem um trajeto, por exemplo, de A até B e depois de B até A. Então, se você calcular o trabalho dessa força de A até B e depois de B até a soma dos trabalhos de A até B mais B até A é igual a zero. A partir dessa situação, define-se uma energia potencial. O trabalho da força elétrica, então, é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica e, ao invés de utilizarmos a letra E para energia potencial elétrica, para evitarmos uma confusão com a letra E de campo elétrico, nós vamos, então, utilizar a letra U quando nos referirmos a energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica, vamos representar aqui pela letra U. Então, a gente tem um outro resultado importante, que é idêntico ao resultado de cima. Então, a variação da energia potencial elétrica é igual ao menos o trabalho da força elétrica. Mas o trabalho da força elétrica é dado por menos a integral de F R dr. Vamos escrever então o resultado acima. Esse resultado acima pode ser escrito da seguinte forma: energia potencial elétrica final menos energia potencial elétrica inicial é igual a menos a integral de FR dr. A partir dessa situação, nós definimos o conceito de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico está relacionado quando um campo elétrico, quando uma força elétrica, ela vai trazer uma carga do infinito até o ponto F, ela vai realizar um trabalho. Então, vamos revisar esse conceito de potencial, que é um conceito muito importante. Potencial tem uma relação com energia, mas não é a mesma coisa que energia. Quando você tem uma carga e você vai trazer essa carga do infinito até o ponto F, você realiza um trabalho. Então, a definição de potencial é igual. Potencial elétrico é o negativo do trabalho realizado pelo campo elétrico para trazer uma carga Q0 do infinito até um ponto F, que está próximo a uma determinada carga geradora. O que acontece? Um determinado ponto. Então, o potencial elétrico tem essa definição, em que trabalho vai ser dado em joules e carga em coulomb. A unidade do potencial elétrico, então, é joules por coulomb. Sabemos que o trabalho da força elétrica, como o trabalho da força elétrica é o negativo da variação da energia potencial, nós vamos atribuir um potencial zero. O potencial zero é o potencial no infinito, pois naquele ponto a ação do campo tende a zero. O que ocorre, então, o que a gente pode escrever, podemos escrever o potencial elétrico da seguinte forma: potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica, que a gente consegue obter dessas equações, dividido por essa carga Q0. O potencial elétrico, então, ele é definido a partir desse conceito de trabalho, para trazer uma carga do infinito até um determinado ponto. O que a gente vai utilizar muitas vezes não é apenas o conceito de potencial, é o conceito de diferença de potencial. Vamos relembrar também que potencial é energia potencial elétrica, do ponto F por Q0, energia é em joules e a carga em coulombs. Então, joules por coulomb, você tem o volt, em homenagem ao Alessandro Volta. A variação da energia interna,
aliás, a variação da energia potencial elétrica é igual a carga vezes a diferença de potencial. Podemos, então, substituir essa equação acima, ao invés de variação da energia potencial elétrica, podemos escrever carga vezes a variação de potencial. O trabalho da força elétrica, então, é igual a menos o potencial elétrico no ponto F final menos o potencial elétrico no ponto inicial. Um resultado interessante nós podemos obter nessa situação. Se você tem uma situação em que o potencial final é o mesmo do inicial, a variação de potencial, a tensão elétrica, a diferença de potencial é zero. Consequentemente, o trabalho da força elétrica também será zero. Podemos escrever, então, que o potencial elétrico final menos potencial elétrico inicial é igual a menos a integral de E dr. Então, nessa situação, nós podemos relacionar aqui o campo elétrico, uma grandeza vetorial, com o potencial elétrico, uma grandeza escalar. Vamos avançar um pouco no nosso assunto, fornecendo algumas aplicações. Então, uma aplicação é o campo elétrico uniforme. Temos, então, duas placas paralelas. Essa placa tem carga mais Q, essa carga menos Q. Vamos desprezar eventuais efeitos da borda. Vamos considerar que as linhas de campo que saem da carga positiva e entram na placa negativa, elas são paralelas entre si. O campo elétrico aponta, então, da esquerda para a direita nessa situação. Esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme. Então, em qualquer ponto, nessa região entre as duas placas, o campo elétrico ele é igual. Não é que o módulo é igual, ele é igual. Módulo, direção e sentido. Então, tudo é igual, uma grandeza vetorial. O que ocorre, então? Vamos calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, qual é a diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B? Para fazermos isso, vamos utilizar o seguinte resultado. No slide anterior, potencial final menos potencial inicial igual menos integral de E dr. Esse E dr é o produto escalar entre esses dois vetores. Então, esse dr, esse elemento dr, também vai apontar aqui para a direita, em que você tem esses limites de A até B. Vamos utilizar, então, esse resultado, VB menos VA. VB é o potencial final, VA inicial igual a menos integral de E dr. O que ocorre? E dr é um produto escalar. Produto escalar entre dois vetores é o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. O cosseno do ângulo entre esses dois vetores é igual a 1, porque o ângulo é zero. O ângulo entre o vetor E e o vetor dr é igual a zero. E o campo elétrico ele é uniforme. Podemos, então, escrever essa equação da seguinte forma. VB menos VA é igual a ΔV, que é igual a menos E, como E é constante, vai para fora. O menos é da própria equação. Integral de dr. Integral de dr é essa distância de A até B. Então, temos que ΔV é igual a menos E vezes D. O que esse resultado ele fornece para nós? Esse é um resultado muito importante. Por quê? Primeira coisa que nós podemos fazer é o seguinte. O campo elétrico ele pode ser escrito como ΔV dividido por D, em que D é essa distância entre esses dois pontos. A unidade do campo elétrico
nós estudamos em aulas anteriores, a unidade do campo elétrico era um Newton por Coulomb. Mas aqui nós podemos escrever o campo elétrico utilizando o volt e o metro. Newtons por Coulomb, então, pode ser escrito como volts por metro. Então temos agora uma outra unidade do campo elétrico. Newton por Coulomb, que já havíamos estudado em aulas anteriores, e o volt por metro. Outro item importante é que, à medida que você vai se deslocando no sentido do campo elétrico, você tem uma queda no potencial. É esse o resultado dessa equação. ΔV igual a menos E vezes D. Então, a diferença de potencial de A até B, né, o B menos o A, o potencial do B menos o A, nessa situação é negativa. O que isso implica? O potencial do B é menor do que o potencial do A. Então, à medida que você segue a linha do campo elétrico, você está movimentando-se em uma direção em que o potencial elétrico vai diminuindo. Esse resultado é bem importante. O potencial elétrico em B, ele é menor do que o potencial elétrico em A. O potencial elétrico em B menor do que o potencial elétrico em A. Por isso, nessa situação, que a diferença de potencial BA é negativa. Se por acaso você colocar entre essas placas, você colocar uma carga elétrica negativa, um elétron. O elétron ele vai movimentar-se para a esquerda. Por quê? Porque o elétron é repelido por essa placa e ele é atraído por essa. Então, espontaneamente, o elétron movimenta-se para a esquerda. E para a esquerda, você tem um aumento do potencial. Então, partículas eletrizadas negativamente movimentam-se espontaneamente no sentido de maior potencial elétrico. Se você colocar uma carga positiva entre essas duas placas, essa placa, quando falamos espontaneamente, estou me referindo à ação exclusiva do campo elétrico. Então, devido ao campo elétrico, se você colocar uma carga positiva, essa carga positiva ela vai se deslocar para a direita, em virtude do campo elétrico. E a carga positiva, se ela desloca-se para a direita, ela vai deslocar-se no sentido do campo elétrico. E nesse sentido do campo elétrico, você tem uma queda do potencial. Então, cargas elétricas positivas movimentam-se do potencial maior para o potencial menor. E cargas elétricas negativas movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Vamos então utilizar esse nosso resultado. Carga elétrica positiva move-se no sentido do campo elétrico. Você pode pensar, basta colocar uma carga positiva aqui, positivo com positivo repele, negativo com positivo atrai. Essa carga positiva vai deslocar-se para a direita, no sentido do campo elétrico, mas isso implica uma diminuição do potencial. Então, a diferença de potencial é menor do que zero. Já a carga elétrica negativa move-se no sentido oposto ao campo elétrico. Assim, a diferença de potencial será positiva. Um resultado interessante, nós vimos na videoaula anterior, como calcular o potencial elétrico gerado por uma carga. Então, vamos imaginar que nós temos uma carga nesse ponto. Uma carga elétrica no espaço, ela modifica a região em torno dela por meio do campo elétrico. Então, você tem o campo elétrico ao redor aqui dessa região, esse campo elétrico vai se propagando no espaço. E você, a uma certa distância, você tem um campo elétrico, mas você também, nessa situação, você tem um potencial elétrico. Vimos na videoaula anterior que o potencial elétrico, a uma certa distância D, é dado por Q, que é essa carga geradora do campo elétrico, do potencial, dividido por 4πε0 vezes D. Como essa carga Q é constante, 4πε0
também será constante, não vamos mudar o meio aqui nessa situação, o que importa é a distância. Então, a uma certa distância fixa, o potencial elétrico é o mesmo. Então, nós podemos representar aqui uma superfície. Essa superfície não é uma circunferência, pessoal, é uma esfera. Ok? Então, representa aqui uma esfera. Vamos representar essa esfera pontilhada, sendo que essas linhas pontilhadas indicam que todos os pontos ao longo dessa superfície têm o mesmo potencial elétrico. Então, essa superfície, todos esses pontos estão à mesma distância dessa carga. E essa é a carga que vai gerar o potencial elétrico. Então, todos esses pontos dessa superfície possuem o mesmo potencial. Essa superfície, então, uma superfície esférica, nessa situação é chamada superfície equipotencial. Equi igual, então equipotencial, todos esses pontos têm o mesmo potencial. Um resultado interessante é que eu posso também imaginar uma outra esfera, uma esfera imaginária a uma outra distância maior, considerando que essa carga encontra-se no centro de uma outra esfera. E nessa outra esfera, todos os pontos também estão com o mesmo potencial elétrico. Agora, o potencial elétrico nessa superfície S2, vamos chamar essa superfície potencial S2, é diferente dessa superfície potencial S1. Então, nós vamos representar aquela carga positiva, vamos representar a superfície equipotencial, que vamos chamar de S1. O potencial elétrico é dado por Q dividido por 4πε0 vezes D. O que ocorre, então? Essa superfície equipotencial, S1, tem essa superfície equipotencial, todos os pontos que estão nessa superfície têm o mesmo potencial. Nessa outra superfície S2, os pontos estão mais distantes, então o potencial é menor. Quanto maior a distância, menor o potencial, de acordo com a equação que vimos anteriormente. Todos os pontos que estão nessa linha possuem estão num local com o mesmo potencial elétrico. Podemos afirmar então que o potencial de A e de B são iguais. Potencial de A e potencial do B são iguais. Esse ponto C, ele tem um potencial maior do que esse ponto B, ou do que esse ponto A. Por quê? Porque ele está mais próximo. Então, utilizando essa superfície equipotencial, nós podemos escrever que o potencial do A é igual ao potencial do B, e podemos escrever também que o potencial do C é maior do que o potencial do A. Essa foi uma representação escalar. Então, representávamos aqui uma superfície. Além disso, uma carga elétrica no espaço, ela gera um campo elétrico. Vamos representar essa linha do campo elétrico. Campo elétrico, um campo elétrico divergente. Então, observem que você tem as linhas do campo elétrico. Observem que o campo elétrico, as linhas do campo elétrico sempre formam um ângulo de 90 graus com uma superfície equipotencial. Então, as linhas do campo elétrico, elas sempre são perpendiculares a uma determinada superfície equipotencial. Então, você pode observar, por exemplo, essa linha do campo elétrico, ela é perpendicular a essa superfície S1 e ela é perpendicular a essa superfície S2.